Graça e paz, povo de Deus, eu me chamo Desse Azevedo, esse é o canal que nós pregamos a palavra de Deus. Hoje eu vou lhe explicar sobre o arrebatamento secreto e outro. Será secreto para quem? Será que de fato o que diz 1 Tessalonicenses do 4, do 16 e 17, será secreto mesmo? Então fique comigo e vamos para o vídeo. Pois bem, querido, a palavra de Deus, ela tem alguns versículos que demonstram de fato que ele será secreto. Mas secreto para quem? Se não, vejamos. A primeira referência bíblica que eu quero lhe dizer é Hebreus capítulo 9, o versículo exatamente o 28. Vamos ver, querido, se isso, algumas passagens que eu vou lhe mostrar e algumas aplicações, se de fato vai ser secreto e para quem é secreto. Lógico, é preciso se dizer, a palavra de Deus, querido, ela se auto-explica. A Bíblia Sagrada, é bem verdade que tem passagem obscura, que tem homens que vão debruçar a respeito de pensamento, de autores, mas a palavra de Deus, ela nos mostra um caminho muito seguro, porque é inspirada por Deus. E Hebreus capítulo 9, o versículo 28 diz assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então Cristo, ele está dizendo que aparecerá uma segunda vez para o que esperam. Na visão pré-tribulacionista, que a igreja não passará grande tribulação, faz a distinção de dia do Senhor, do grande dia do Senhor para o arrebatamento, que será um evento para aqueles que esperam. Veja que esse versículo, ele entra nessa concordância, por quê? Porque o mundo, ele não espera o Senhor. O mundo, ele não está nem aí para a volta de Jesus. Quem aguarda o Senhor são aqueles que acreditam na sua palavra. São aqueles que sabem que de fato Jesus, ele pode voltar. Acredita na eminência da volta de Cristo, que ele pode voltar a qualquer momento, embora que há sinais, há dores do parto. Nós analisamos o contexto geográfico, político, mundial, nós percebemos que Jesus está às portas, mas o mundo, as pessoas que não têm essa fé, não estão nem aí. E é verdade que Cristo se manifesta. Interessante que a Bíblia diz que assim como no dia de Noé, assim que no dia anterior do dilúvio, casava-se, comia, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou e não o perceberam. Quem foi que não percebeu? Os antediluvianos ímpios do tempo de Noé, porque eles não aguardavam o que, irmão? Assim, não aguardavam o dilúvio pregado por Noé. Aí se você me perguntar, e Noé estava esperando? Estava, tanto é que estava dentro da arca, já com todos os animais. A Bíblia diz que não perceberam. Por que não perceberam? Porque não aguardavam. Ou seja, para os antediluvianos foi secreto. Eles não estavam aguardando. Eu vou mais além, queridos e amados irmãos. Em 1 Coríntios, vamos ler aqui uma referência aqui, em 1 Coríntios, o capítulo de número 15, é o capítulo da ressurreição. Veja só, o capítulo da ressurreição, a partir do versículo de número 5, diz assim, e que foi visto por Cefas, ele está falando da ressurreição de Cristo, foi visto por Cefas e depois pelos 12. E depois, versículo 6, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando Paulo escreveu, ele está falando justamente que quando o Senhor se revelou após a ressurreição, foi uma coisa oculta para o mundo. Foi uma forma que não foi todo mundo que viu. Foi Cefas, foi as irmãs, foi Maria e mais de 500 irmãos. Não há relato, não há escrito dizendo que ele veio visível para o mundo. O mundo não conheceu. É por isso que nós acreditamos que ele virá uma vez secretamente. Que daí o nome é o arrebatamento, é o rapto. É tomado de um lugar com força. Isso é a palavra arrebatamento. Quando nós vemos aqui, mais lá na frente de 1 Coríntios, capítulo 15 também, ele está dizendo aqui, 52,
no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados ante a última trombeta. E tem pessoas que pensam, ante a última trombeta, pera ainda, a trombeta, a última, é a 7ª de Apocalipse. Mas o que muitos não conseguem entender, quando o apóstolo Paulo escreveu as primeiras cartas aos Coríntios, não tinha escrito ainda o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito depois dessa carta, ele não tinha como referência a trombeta de Apocalipse. Porque ele recebeu, ele aprendeu as coisas de Deus. E qual era essa trombeta, irmão Decito? Essa trombeta, ele falou em relação às trombetas do exército romano, a qual a última era justamente a convocação para o povo para romper marcha, para sair para a guerra. E é justamente essa referência que ele é usado. É essa referência que nós entendemos. Essa última trombeta é a trombeta que Deus está chamando o seu povo para junto deles no céu. Porque não faz sentido, amado. É lógico que nós devemos respeitar toda a linha de pensamento. Mas vamos lá para a passagem primordial que é falado, que é justamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16 e o 17, que diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, não há relato daqui dele voltar para a terra. Aí muitas pessoas confundem porque lê lá em Apocalipse 1:7, que diz, vamos lá, Apocalipse também, para a gente explicar tudo. Apocalipse 1:7 diz assim, ó: e eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Ora, aqui não é um arrebatamento, aqui é o grande dia do Senhor, a qual ele vai vir e vai descer para a terra, como diz, vamos lá, a referência que diz Zacarias, capítulo 14, vamos lá, para a gente demonstrar que esse arrebatamento secreto para o mundo, mas a igreja estará ciente, pois a igreja estará esperando. Olha o que diz Zacarias 14:4. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Aqui será justamente a batalha final, a descida de Cristo, a segunda vinda, que não se confunde com arrebatamento. Ele vai descer na terra, vai ter a batalha Gog e Magog, vão ser promessas para começar o milênio. Aqui ele vencerá o anticristo, falso profeta, ele vai jogar vivos lá, vai trancar Satanás por 1000 anos e dar início ao milênio com o seu povo eleito, profetizado tantas das vezes por Isaías, que teria a regência do mundo através do seu Cristo. Pois lá as promessas, tudo é direcionado para o reino milenar. E não é nada, não fala nada de arrebatamento para o céu. Então, querido, será secreto? Será. Para quem? Para o mundo que não espera. A última referência é o Evangelho de João. O Evangelho de João, o capítulo de número 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai é muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Olha o versículo 3 que ele diz, ó: e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí a pergunta, você disse, mas a igreja foi instituída em Atos 2, mas entenda, Jesus estava falando para quem? Para o seu discípulo. O que era o discípulo? Era a igreja nascente, era a igreja que estava sendo gerada através do seu discípulo. Em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, foi dado início ao período da graça. Querido, que corresponde à festa de Pentecoste. E após a festa de Pentecoste, a trombeta, a festa das trombetas,
judaica, a festa das trombetas judaica, que corresponde o arrebatamento da igreja. Então, querido, te prepara, Jesus está voltando e vamos cada vez mais estudar a palavra de Deus. Nós não sabemos tudo, mas nós queremos estudar e melhorar cada dia. Que Deus te abençoe e fica com Deus e fica na paz.